Paz do Senhor, meus irmãos, vamos para o sétimo e último devocional dessa série sobre o perdão. No devocional número 7, a palavra está em Lucas, capítulo 37, e aí nós vamos falar um pouco sobre o ciclo da graça. E a palavra diz: não julguem, perdoem e serão perdoados. A palavra é um pouco maior, mas eu estou resumindo ela aqui, né, em 2 tópicos, porque da mesma medida que você julga, você será julgado. E quando você diz que perdoa, né, você também quer que as pessoas se perdoem também, né? Então perdoe para que você seja perdoado. Então, se você quer ser perdoado, se Jesus te perdoou, se Deus te perdoou, por que você não consegue liberar o perdão e se libertar desse sofrimento que você está aí, não consegue tirar esse rancor do seu coração e fica postergando isso e trazendo sofrimento para você, para sua casa e tentando se enganar? Não adianta. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração e os traumas. O perdão sempre, o maior afetado é você mesmo, é nós que não liberamos o perdão. É sempre a consequência quem sobra é a gente, é a família, por mais que venha de gerações passadas, mas se você não quebrar isso no mundo espiritual e no natural, que a palavra de Deus diz que o que nós ligamos aqui na terra será ligado no céu. E o que nós desligarmos aqui será desligado lá. É o que diz a palavra e é a verdade do Evangelho. Então Deus nos chama a viver fora do ciclo da condenação. Quando não julgamos, não somos julgados. Quando perdoamos, somos perdoados. É um ciclo de graça. Se você quer viver livre, aprenda a liberar o outro. Perdoar é uma escolha que gera cura. Eu, vou contar bem rápido um pouco para vocês, mas eu fui um cara que me converti por causa do perdão da minha esposa, né? E isso foi algo que trouxe cura para o meu coração em muitas coisas. É claro que a nossa vida, eu vivi muito tempo no mundão sem conhecer a Deus. Já faz um tempo que eu tenho buscado aprender de Jesus, mas no momento que ela me perdoou, foi um momento onde não existia nenhuma possibilidade humana ou natural de que ela me perdoasse. Então, Deus é tão maravilhoso que me colocou essa pessoa maravilhosa na minha vida que entendeu a verdade do Evangelho. Então, como ela entendeu a verdade do Evangelho, ela sabia que como Jesus perdoou ela, ela também poderia me perdoar. E é algo que eu não esperava, algo que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E quando essa pessoa usou deste artifício, então o mundo espiritual se movimentou através da nossa vida, num encontro que nós tivemos, onde nós já estávamos num processo de separação. E naquele momento foi onde o Espírito Santo tomou ela e o poder de Deus se manifestou na vida dela. E através do perdão dela, houve arrependimento no meu coração e trouxe algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E fez com que eu tivesse um encontro verdadeiro com Deus. É claro que no meio de tudo isso teve uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, que é o pastor Esaur, que entrou nesse tempo e Deus usou a vida dele. Então, quando Deus se manifesta a nosso favor, Ele faz de forma completa. Ele usou a minha esposa para me perdoar, para me entender o poder do perdão e trouxe conversão ao meu coração e fez com que eu tivesse um encontro com alguém com maturidade espiritual para orar pela minha vida e eu segui um caminho diferente daquilo que eu imaginava. Porque quando eu fui para a igreja eu queria coisas que talvez eu achava que eu ia conseguir de maneira fácil. E o Evangelho não tem facilidade. Se você quer seguir a Cristo, você tem que entender que Ele vai mudar teu caráter, mudar algumas situações, algumas características que você nunca imaginou. Então, se você quer viver a verdade do Evangelho, quer liberar perdão, quer ter um coração quebrantado, você precisa se entregar verdadeiramente, mas precisa saber que o caminho é apertado, que a porta é estreita que leva o homem para o céu. Então, essa graça barata, essa hipergraça que estão vendendo por aí, isso não é realidade. O Evangelho de Cristo, ele requer renúncia,
ele requer que você tenha mudança de comportamento, e é diariamente, porque nós vamos ter que lutar contra os velhos hábitos do passado. A nossa natureza é terrível e nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de estar numa igreja forte, nós precisamos estar perto de irmãos que verdadeiramente entenderam o Evangelho, sabe? Enquanto nós tivermos um evangelho aí que se vive de qualquer maneira, onde os irmãos vivem cheios de conflitos, intrigas e contritos, aí por que não entenderam a verdade do evangelho, o amor de Cristo? Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter intempéries, mas se nós não nos levantarmos pessoalmente, porque a palavra de Deus diz que um dia cada um de nós vai estar diante de Deus para prestar conta de si mesmo. Então, se a gente não se levantar e não se posicionar em Cristo e buscar esse evangelho genuíno e verdadeiro, sabe, a igreja ela é um lugar para a gente como irmão se juntar, aprender, fazer um discipulado e prestar culto de sacrifício ao Senhor, mas o que muda e transforma a palavra do Senhor é o relacionamento pessoal direto com o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos perseverar e lutar, e um ajudando o outro. Então, se você compreendeu e entendeu essa palavra, que Deus te abençoe. Se você gostou, compartilha com alguém, né? Porque o perdão liberta, o perdão salva. Através de Jesus, Ele transforma a vida, Ele transformou a minha vida, Ele mudou a minha vida. Eu sou um cara que devia andar 24 horas falando do amor de Deus, porque eu fui alcançado por Ele. Eu e minha família, eu tenho uma família abençoada hoje, foi por causa disso. Foi porque o Senhor trouxe perdão para a vida da minha esposa e ela entendeu o verdadeiro sentido do perdão e me perdoou por as falhas que eu cometi, e nós vivemos uma vida hoje abençoada, né? Graças a Deus. E dizendo, não digo que é mil maravilhas, porque temos dificuldades, mas o Senhor está conosco, o Senhor tem esse tempo todo nos honrado, e muitas vezes é que nós não olhamos para todas as coisas maravilhosas que o Senhor faz, e nós olhamos muito para as coisas desse mundo e acabamos esquecendo daquilo que é essencial, que é a salvação da nossa alma, que é o amor de Deus dentro do nosso coração. Por isso nós vamos viver tempos difíceis, mas se nós buscarmos olhar para o Senhor, nós vamos viver muito milagre, muitas maravilhas durante o tempo que nós estamos vivendo, né? Porque é isso que o Senhor quer para esse tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Esse devocional ficou um pouco maior, mas que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.